todo mundo consegue empreender? Eu acho que todo mundo consegue empreender, mas não é todo mundo que consegue manter um empreendimento. A ideia é trazer a experiência da vida real. E aí eu coloquei, entrei, não tinha nada e falei assim, vamos tentar, você tem outros bancos? Talvez o banco Y não esteja funcionando e tal. Aí eu, cara, tá esquisito isso. Me chamou de senhor de novo, não sei o que, puf, derrubei. Então, tenha pessoas ao seu lado, ou busque estar próximo de pessoas que vão te desafiar, que vão te puxar para cima, te ajudar a abrir portas e tal. Então, sem tantas formalidades, embora você esteja aqui de terno e gravata do meu lado e eu tô de pijama, mas... Tô com a gravata casual. Esse é pra você conversar com a ralé, né? Você vai na realeza, você bota uma gravata de ouro, assim. Legal. Roosevelt, obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente. Triple Live, até pra gente situar o pessoal que tá assistindo a gente pela primeira vez, é ser uma conversa, um papo descontraído com pessoas líderes, né? Pessoas de excelência, pessoas que têm conhecimento de causa e podem compartilhar ensinamentos para quem está ouvindo a gente. A ideia é trazer a experiência da vida real, né? Trazer... Hoje, acho que aí é um pouco da minha opinião, já entrando um pouco aqui na nossa conversa, a rede social tem muita gente compartilhando conteúdo que nunca fez. Tem aquele ditado antigo, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, que é uma brincadeira, enfim, não se aplica a tudo. Mas tem um pouco disso hoje, né? A gente brinca sempre em várias conversas nossas, daquele efeito Dunning-Kruger, né? A pessoa que eu brinco sempre, vê 3 vídeos de finanças online de alguém que até às vezes nem tem conhecimento de causa, mas já se intitula consultor financeiro, começa a gravar vídeo, começa a dar recomendação, só fala bobagem, e isso acaba sendo compartilhado, muitas vezes até porque em redes sociais tem outros elementos, né, que fazem aquele conteúdo viralizar. Muitas vezes, sei lá, o visual, né, é uma pessoa de aparência bonita, tal, mas às vezes peca na experiência no conteúdo. Então a ideia do Triple Live é trazer as pessoas que têm conhecimento de causa de verdade e vão compartilhar isso com o público. Maravilha. Então conta um pouquinho pra gente. Eu acho que do que eu conheço da sua história, você tem um histórico muito forte como executivo de sucesso, teve uma carreira uma ascensão muito rápida, até dá para dizer meteórica, e você sempre cresceu, arrisco dizer assim, num nicho do mercado de tecnologia, né? A que você atribui o teu sucesso? Bom, eu sempre gostei muito de participar de eventos, né? Então, eu sempre quis conhecer as pessoas, sair mais um pouco da zona de conforto, né? Então, eu comecei na área técnica, depois eu fui para a área de inside sales, mas eu sempre buscava conhecer pessoas, participar do maior número de eventos possíveis, visitar stands, tudo. E nisso você vai sempre conhecendo uma pessoa, outra, conversando. E nisso foi criando aí uma rede de relacionamento e aí você acaba ficando mais próximas de umas ou de outras. Né? Ou nem tanto de umas ou de outras. E com isso, com essa rede de relacionamento, eu acabei encontrando alguns empregos ao longo da carreira e um deles foi numa empresa que acho que nem existe mais, chamada NetWise, onde eu trabalhava com rede Novell, né? Eu fui instrutor Novell, e eles estavam buscando uma pessoa para um fabricante de cibersegurança e falaram, poxa, cara, eu não, tá, mas eu tenho um cara que nunca trabalhou com isso, mas acho que ele vai se dar bem. E nisso foi onde começou realmente a minha carreira, foi por uma indicação das pessoas que conheciam como eu trabalhava, que achavam que eu, por uma questão de uma startup, né, que é uma questão de nicho, né, às vezes nem a empresa startup, mas o startup de começar numa região, né, aqui no caso o Brasil, então isso acabou me levando a um atrás do outro por indicação, por relacionamento que eu acabei criando nesse meio de eventos. Legal, você atribui então tua carreira a questão do relacionamento, foi um ponto importante. Sim. E aquele lado que muita gente levanta a bola da sweat and tears, né? Tipo, tem que suar a camisa, tem que ralar. Como que foi essa trajetória? Não, isso foi bastante... Bom, todo mundo só vê, né, a gente comemorando, né, mas não vê os tombos. Não, na carreira, assim, como eu comecei na área técnica, foi muito difícil fazer essa migração para a área comercial. Né? Difícil em vários sentidos. Difícil porque
eu tinha por ser instrutor de uma tecnologia, então o pessoal acabava buscando sempre me manter naquele mesmo lugar, porque era melhor para a empresa que eu estivesse ali do que me arriscar e colocar num outro segmento dentro da mesma companhia, né? Ou se eu estivesse, estou começando início de carreira, eu comecei como Inside Sales, para eu mudar para Account Manager, né, para ficar mais na rua, que é o que eu sempre gostei, né, de ter esse contato com as pessoas, né, isso acabou sendo para mim um grande desafio de eu ter que mudar de empresa, porque eu ganhava prêmios por ser um excelente Inside Sales, e aí o pessoal falava, puxa, cara, se eu te mover daqui, eu posso perder 2 funcionários. Né? Então eu perdi o melhor Inside Sales, e se você não performar com a Amy, eu perco a Amy também. Né? Então eu me debati muito com isso no começo, e foi o maior obstáculo que eu tive. E, obviamente, na minha primeira mudança de técnico para Inside Sales, foi muito tranquila. De Inside Sales para Amy, não. Tropecei pra caramba, errei pra caramba. Quase que eu acreditei que a pessoa falou, putz, realmente vou perder os 2 funcionários. Se você olhar para trás, né, tipo hindsight, o que você teria feito diferente para sofrer menos? A experiência que você tem hoje? Eu teria tido mais afinco em entender as pessoas com quem eu ia ter reuniões ou as empresas com quem eu estava buscando. Né? Obviamente, a gente está falando aí de 97, 98, o LinkedIn não era tão aflorado, eu não sei nem se existia LinkedIn nesse período, mas existiam alguns, o boca a boca, né? Pô, Thiago, TJ, você conhece fulano? Ah, conheço, né? Então me fala um pouco sobre essa pessoa e tal. Então acho que isso me faltou um pouco no meu começo para ser um AM, né? Para ser uma pessoa realmente de vendas. Tá. Capacitação. Acho que tem um ponto aí que você comentou. Eu costumo falar disso sempre. Acho que até deixei aqui, isso aqui é uma lembrança para você. Bom, fazer o meu merchan agora, né, rapidinho. Eu escrevi um capítulo nesse livro que é A Arte de Empreender. Inclusive, isso aqui é de presente para você. Poxa, muito obrigado. No lançamento do livro, né, um ponto que eu comentei na minha fala foi essa questão da capacitação. Né? O que me inspirou a escrever esse capítulo é o fato de eu ver no Brasil, talvez seja um fenômeno global, mas vamos falar do Brasil que a gente conhece bem, um declínio na capacitação das pessoas, ou até no interesse das pessoas se capacitarem. Né? Existe talvez um efeito aí das redes sociais, essa questão de gratificação instantânea, dopamina em excesso, e as pessoas querem talvez ganhar dinheiro ou ter sucesso, mas sem passar pelas dores e tombos que são necessários para você chegar lá. Então a minha inspiração para o capítulo foi não falar da trajetória empreendedora, né, falar do meu histórico, nada disso, foi contribuir com 5 insights, que até é o mote aqui do Triple Live, né? Certo. Trazer alguns insights que, porventura, inspire alguém. Né? Eu comentei, cara, literalmente, sarrafo baixo. Se tiver uma pessoa que leia o capítulo e se sinta inspirada para alguma coisa, já é missão cumprida. E eu acho que falta um pouco no Brasil essa preocupação das pessoas se capacitarem e das empresas, instituições e tudo que a gente tem, e lideranças, de capacitar também quem está vindo. Né? É um jogo difícil, né? Mas eu enxergo assim, sem capacitação, sem preparo, sem gastar um tempo adicional para, né, atacar um desafio da melhor forma, ninguém chega lá. É impossível. Exato. É impossível. Só porque né, o pessoal costuma falar, Deus quer, Deus vai querer, se Deus quiser. Deus quer que você se dê bem, seja feliz, mas você precisa botar o teu hard work à prova. Né? Com certeza. Essa parte eu vejo com uma grande realmente dificuldade, né? Então, algumas equipes que eu andei liderando, a maior dificuldade é assim, poxa, como é que eu deixo essa pessoa mais ativa, né? Como é que eu crio pessoas que tenham relacionamentos, que façam realmente vendas? Porque, ao fim, nas empresas pequenas, médias ou grandes, são resultados. Uhum. Né? Mas como é que eu crio essa pessoa? Eu tenho que pegar alguém que já tem muita experiência e, às vezes, não é exatamente um funcionário que tem um cultural fit muito bacana com a empresa, né? Ou eu pego um que tem um cultural fit, mas tem 0 experiência, né? Como é que eu faço esse balanço, né?
Então isso a gente enfrentava muito em algumas empresas que eu trabalhei, e a gente sempre tentava fazer alguma coisa para melhorar. Poxa, tentava fazer alguns insights para a pessoa aprender, né? O pessoal fala muito de new hire, das novas contratações, dos treinamentos, mas com todo respeito, esses treinamentos tem muito assim, olha, produto, 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 né? Tipo, não ajuda o cara a ter um raciocínio lógico, a ele criar uma apresentação específica para um grupo ou para uma empresa, ou ele realmente entender como ele faz uma apresentação e não o produto em si. Né? Então eu vejo muito isso, mesmo sendo um cara mais técnico, como é que aquele cara ele consegue ter uma excelência na área dele e não na solução ou no produto. Né? Então eu vejo as empresas não pecando, né, mas focando muito nisso, no seu nicho, sem que a pessoa tenha a bagagem do todo. Poxa, cara, eu tenho uma base técnica boa, então eu consigo apresentar qualquer coisa, inclusive isso. O mesmo se passa para vendas. De quem que é essa obrigação? Porque hoje, quando a gente fala, né, de contratação, desenvolvimento, conversas de RH, joga-se muito no colo da empresa essa obrigação de preparar a pessoa. Sim. Qual que é a tua opinião? Tem que vir da pessoa. Né? Ela tem que querer. Né? Principalmente quando a gente fala hoje em dia, com o pessoal mais novo, tudo, né? Pô, tô ficando velhinho, vou fazer meio século esse ano. Eu tenho mais cabelo branco que você. Esse negócio de ficar velhinho. Eu deixo uns aqui para poder provar que eu não pinto cabelo. Mas essa parte, ela acaba sendo muito complexa, porque a pessoa tem que querer, né? E eu não digo assim, terminei a faculdade, pronto, fiz o MBA, pronto, fiz... E também não digo que precise fazer tudo isso, mas se você começa a fazer uma coisa cíclica, principalmente coisas que saem um pouco do contexto, por exemplo, eu já fiz um curso de gerenciamento de tempo, né? Já fiz cursos que falam sobre entonações de voz, cursos que falam sobre análises de documentos por questões, por psicólogos. Então, por quê? Porque às vezes alguma coisa me traz um insight que eu acho que é válido para o meu dia a dia, do que eu fazer um curso de vendas de pirulito. Né? Então eu acho que essa coisa tem que partir muito da pessoa, né? Mas as empresas podem contribuir também fazendo. O problema é que isso gera um certo custo que não necessariamente você acaba tendo o funcionário para si, mas criando ele para o mercado. Sim. Eu acho que tua fala foi perfeita. A gente tem que, como empresa, contribuir para quem tem esse interesse em se capacitar, mas não é obrigação das empresas fazer isso. Né? Exato. É parte do job description de qualquer pessoa, né, no seu tempo livre, quando dá, quando pode, do jeito que consegue. Exato. Ir atrás da capacitação. Quando eu era mais novo, eu ia bem, né, nas matérias assim, tipo matemática e tal. Eu falei, pô, legal, mas eu não quero ser um cara de matemática ou de física ou algo do tipo. Eu queria expandir os horizontes e ter minimamente skills em outras áreas, que eu entendia que não eram o meu forte. Então, o que era o meu forte? Ok, continuo, né? Vou tentar ser melhor naquilo, mas nas outras coisas eu tentava pelo menos ter uma bagagem mínima. Então, pegando exemplos como você colocou, eu cheguei a fazer curso de marmorização de papel, mestre em caligrafia, fazer um merchan aí, não ganho nada com isso, mas Escola de Franco aqui em São Paulo, nem sei se existe mais. Fui fazer espanhol quando era novo, fiz saxofone, fiz violão, para ser saxofonista profissional, para ser... Não, mas porque eram naquela época coisas tão alienadas, gente, era tão longe da minha realidade, eu queria aprender um pouco disso para... Isso me traz um skill que, porventura, você nem sabe o que é, mas que te vai ser útil em algum momento da vida, porque você está mais bem calçado, né? Então, existe uma vertente, assim, em psicologia, e no meio, assim, das universidades, que diz, para você ter sucesso, você tem que ser muito bom em alguma coisa. Você tem que ser um outlier, né? Mas você tem que também dar uma cobertura naquilo que você não pode ser um completo zero nas outras coisas, porque isso acaba depondo. Mas você tem que ser muito bom em alguma coisa. Você tem que ter uma veia sua e percorrer ela, e não ficar também dando tiro para tudo quanto é lado. Com certeza. E aí até nisso que você está falando, e voltando até um pouco,
Bom, eu tenho TDAH, né? É uma questão pública. Fui diagnosticado adulto, então às vezes me falham algumas coisas e aí eu vou relembrando depois. Eu te acompanho nas redes sociais. Né, Toda vez que eu vejo seu post, eu falo, pô, será que eu não tenho também? Não. E nisso, uma das coisas que eu me recordo bastante, que me trouxe, eu diria que bastante sucesso, foi a comunicação. Eu, na faculdade, na escola, eu nunca tive problema com notas, mas eu tinha problema em apresentações e dinâmicas de grupo. Tem que apresentar, tem que falar na frente, para poucas, para muitas, online, presencial, não importava. E eu fiz, né? Aí outro merchan, né? Não sei se também nem tá vivo ou não. 94, 97, não vou lembrar. Fiz um curso do... acho que é Reginaldo Polito, ou Ricardo Polito. Reinaldo Polito. Fiz um curso dele. E né? tá vivo. É mesmo? Tá vivo. Caramba. Porque recentemente eu vi pra empresa, pra gente, e acho que tá... E eu fiz com ele porque na época não tinha isso. Eu acho que pra época ele era o único. Foi pioneiro. Foi pioneiro. A maioria das escolas que vieram depois foram criadas por professores que ele treinou e tal. E isso realmente pra mim foi um diferencial de como me portar, o que fazer com as mãos, né? Tentar evitar o não, então... Essas coisas, Sim. Como é que você faz uma apresentação num quadro, como é que você explica, inclusive, para bem ou para o mal, como é que você explica uma coisa que você não sabe. Uhum. Vai dar uma palestra, sou especialista de elefante, mas vou dar uma palestra de formiga. Caramba, né? Como é que eu vou fazer, né? Aliás, na verdade, o contrário, sou especialista de formiga, vou dar uma palestra de elefantes. E nisso, o exemplo que eu tenho até hoje... né, o pessoal lá falando, não, porque os elefantes na África, etc, tal, com suas trombas largas, pele sensível, eles arrastam e batem em formigueiros, e aí, formiga. Uhum. Ou seja, você desvia do assunto que era para um assunto que você tem. Como é que Sim. você fazia essa maestria, né? Então, isso me ajudou bastante, essa questão da comunicação, como eu me comunico com as pessoas. E que skills você entende hoje no mercado? E vamos falar especificamente de tecnologia, software, cyber, que é o mercado que você atua. Que skills você diria hoje para a galera mais jovem que está começando que seria importante elas focarem? Assim? Sei que é uma pergunta abrangente, porque o mercado é gigantesco e dependendo da posição, mas assim, como mote... Bom, como mote, a parte de inteligência artificial. Né? Primeiro, não é uma coisa nova. Uhum. Não é uma coisa de 2 anos, a gente está falando de pelo menos quase uma década de inteligência artificial. Né? E não o quanto ela me dá de resposta, não, mas o quanto que eu posso utilizar isso, o quanto que eu posso aprender, o quanto ela pode maximizar alguns potenciais. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o pessoal vai muito no ChatGPT, DeepSeek, algumas coisas assim, né? Na educação... Mas como é que você cria um raciocínio lógico para conseguir uma informação, né, que seja mais útil? Ou como é que eu faço um cenário para que eu tenha aquele resultado? Poxa, eu quero fazer uma previsão financeira de quanto eu preciso ganhar, economizar para ter 500 mil reais ao final de 10 anos. Né? Então, como é que eu coloco essa pergunta para que eu tenha uma resposta que me direcione do que simplesmente quais são as melhores ações ou criptomoedas que eu devo investir agora para ter 1 milhão. Então, e utilizar a inteligência artificial para funções tipo programação. A pergunta é, você acha que o emprego de dev está com os dias contados? Eu acho que não, mas ele tem que se especializar mais. Por quê? O toque final ainda existe, né? Aquela pequena customização, aquele entendimento. Poxa, se eu fizer... O que eu preciso é exatamente isso, mas se eu entregar exatamente isso, eu não vou atingir 100% dos clientes que eu quero, vou atingir 70%. Mas se eu fizer uma tropicalizada, uma coisa... Não digo gambiarra, mas uma coisa um pouco alternativa, eu aumento para 85%, não porque a IA não identificou, mas porque eu tô no dia a dia, no campo, vendo o que é necessário.
E talvez até isso não foi colocado no prompt da IA, né? Exato. Então tipo, ela executou alguma coisa que você pediu, mas ela não tem um entendimento total do modelo de negócio que você quer implementar, né? Então esse é o toque final do ser humano. Mas vai diminuir o número a demanda por dev no mercado? Eu acho que vai diminuir. Vai diminuir. Em contrapartida, vai aumentar mais cientista de dados, né? Vai ter mais tecnologias que vão empregar algumas dessas pessoas para poder monitorar a área de segurança do que a IA gera, dos códigos. Então, eu acho que vai meio que compensar, mas no sentido de que a pessoa vai ter que se remodelar sim. Sim. É uma pergunta meio capciosa, né? Você teve essa trajetória de muito sucesso, rápido, trabalhando para empresas multinacionais, né? Empresas de tecnologia com presença global, e você sendo uma pessoa focal para Brasil, acho que até América Latina e tal, né? Você nunca pensou em empreender? Sim, não, por quê? Eu já tentei, mas eu acho que eu tenho o toque de Midas reverso. Tá? Então, poucas coisas eu empreendi. Eu acho que as pessoas que empreendem, ela tem características diferenciadas. Eu me considero não como uma delas. Então, eu sou mais medroso nesse sentido. Eu acabo... Não que eu não me arrisque em termos de carreira, tudo, mas, poxa, eu vou fazer um negócio meu, eu vou investir. Eu investiria numa franquia, mas eu talvez não criaria uma. Então, eu acho que me falta isso, mas eu acho que isso está dentro de mim. Eu não sei explicar. Eu nunca me senti confortável nas pouquíssimas vezes que eu empreendi, e eu acho que exatamente esse meu receio e falta de confiança / medo levou a não ter o sucesso nos poucos empreendimentos que eu tentei fazer. Talvez você tenha uma versão a risco um pouco maior do que... Então, uma pergunta que eu fiz uma vez até para um colega seu de mercado todo mundo consegue empreender? É algo que qualquer pessoa que porventura queira pode fazer? Ou tem alguns predicados necessários? Eu acho que todo mundo consegue empreender, mas não é todo mundo que consegue manter um empreendimento. Acho que todo mundo consegue. Quero fazer uma coisa, você vê pessoas com muito conhecimento, com muita educação, e pessoas com quase nenhuma educação e pouquíssimo conhecimento, e ambas têm sucesso. Ambas criaram conglomerados ou coisas gigantescas. Porém, acho que para começar, acho que todo mundo tem sim esse ímpeto de querer ter uma coisa sua, de querer fazer algo. Mas acho que ao manter isso, mesmo que a pessoa não dependa financeiramente de nada, mas, poxa, você não quer que aquilo falhe. Né? Então, poxa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que modificar? Às vezes eu vejo algumas empresas, poxa, o cara ele é o dono da empresa, mas ele está há 25 anos e a empresa chegou não sobe mais, mas o cara não quer sair daquela posição de dono. Né? Falou, pô, cara, não vou consultar Gartner, não vou consultar... Não, eu sei tudo. Fiz crescer até agora. Sim. Né? Então, eu acho que todo mundo tem esse detalhe e falta a continuidade. Acho que todo mundo sim consegue empreender, mas nem todo mundo consegue manter. Acho que tem 3 pontos aí que você comentou, se eu não esquecer os 3 aqui. Primeiro, existe uma idealização ou uma certa... um glamour que se coloca em cima da palavra empreendedorismo, e eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que as pessoas acabam glorificando a ideia, né? Sim. Você deu no meu próprio nariz, eu não vou ter chefe, isso e aquilo. São verdades, ok, mas você também vai herdar uma série de outras coisas que você não estava preocupado antes. Exato. Né? Tá tudo no teu risco, é teu problema. Se der certo, legal. Se der ruim, né? Dependendo da situação, pode ser uma vez só que vai dar ruim. Exato. Então tem uma série de outras coisas na balança que pesam, que só quando você empreende você começa a sentir as dores do que é. Então acho que esse glamour é um pouco nocivo. Em 2010, acho que teve aquela onda, né? Brasil na capa da The Economist, foguete decolando.
muita gente, pelo menos que eu conhecia, tomou essa decisão de empreender. Eu não consigo lembrar de um agora que continuou ou que em 2013, 2014 ainda estava empreendendo. Então, eu só coloco esse ponto porque não existe nada no mundo que é, sabe, só rosas. Exato. O pessoal vangloria, pô, quero virar jogador de futebol, deve ser muito legal, ganhar dinheiro e jogar bola. Com certeza, para quem gosta de jogar futebol, deve ser muito legal. Mas e o lado ruim, né? Ninguém olha que o cara tem que ter dieta controlada, que o cara, os de sucesso entendam que deveriam fazer isso. Né? Tem que, pô, dormir direito, fazer fisioterapia, entrar em banho de gelo, ficar com dor, né? Distende um músculo, uma série de coisas, cirurgias, né? O trabalho mental, psicologia, terapia, o cara tem que, né? O cara só olhar o cara jogando no campo, dando autógrafo, não é indicativo do que é realmente o dia a dia, né? A outra questão é um pouco essa mentalidade do empreendedor, né? Que a pessoa tem que ser um pouco também honesta consigo mesma e saber se é o que ela quer, né? Não adianta só olhar para o bem. Pô, se eu empreender, eu posso virar milionário. Mas você aguenta o tranco? Você consegue chegar lá? O teu perfil é indicativo disso? Então, até um ponto que você comentou que vai em linha até com o que a gente estava falando do perfil, quem que seriam funcionários de sucesso para você e tal. Existe uma vertente assim nas escolas de negócio que é identificar de fato onde que está o teu skill, onde está a tua vantagem competitiva. E isso que você falou é muito verdade. Tem muito empreendedor que é bom de começar um negócio, mas ele não é bom para manter, ou ele não é bom para sair, né? E tem casos emblemáticos, né, de empresas gigantescas nos Estados Unidos e que elas se tornaram bem-sucedidas porque o empreendedor teve a decência de entender, falou, cara, eu sou o cara para sair de 0 funcionário até X, ou até certo faturamento. Daqui para cima não sou eu. Eu não tenho essa competência, né? Tem vários, mas um que eu lembro aqui de cabeça é o caso da Lululemon. O fundador é um cara excepcional, é um cara que criou algo, até arrisco dizer que muita gente, se alguém falasse, tem um pitch, tá, Roosevelt? Eu vou montar uma empresa que vai fazer roupa. Cara, pô, mais uma. Você vai brigar com quem? Eu vou brigar com a Nike. Pelo amor de Deus, né? Você tá louco. Pô, o cara criou, alavancou, cresceu, a empresa ficou gigantesca, mas chegou um momento e falou, cara, acho que não sou eu o cara, ele fez essa introspecção, falou, eu não tenho os skills para o passo seguinte. E ele, né, saiu fora, ficou no board, contratou uma CEO, uma mulher extremamente competente, vinda do Starbucks, que revolucionou a empresa. Revolucionou a empresa. Tem uma série de lições para tirar aqui de governança e como você mantém o empreendedor ainda ativo, sem machucar até o ego do cara, porque não é fácil esse caminho dele sair da gestão, não é fácil. Ao mesmo tempo que você também não perde os insights do cara, que foi o criador e provavelmente tem muito para contribuir na empresa. Mas essa discussão é muito difícil, né? Concordo 100%. Você criar algo e num certo momento você fala, cara, não sou eu a pessoa ideal para continuar isso que eu criei, é uma conversa muito difícil. Né? É complicado mesmo. Você ter essa preocupação ou mesmo de buscar, poxa, cheguei num patamar que não, é só continuar vendendo, né? Mas, poxa, várias empresas que eu conheço de tamanho médio buscando, por exemplo, no Gartner, algumas consultorias para onde elas querem chegar daqui 5, 6 anos, considerando mudança de executivos, tirando o pé um pouco, colocando outras pessoas no lugar, fazendo algumas decisões mais difíceis. Então, é mais complicado mesmo para quem empreende, quando a gente... Nem estamos falando de Brasil no sentido de impostos ou de coisa, mas, poxa, eu tenho 100 pessoas, estou faturando 100 milhões, caramba! Tem um amigo meu de uma grande empresa, que hoje eles têm mais ou menos 400 pessoas, uma empresa brasileira, né, um integrador, e ele falou, poxa, cara, eu era tão mais feliz quando nós éramos 50, 40 pessoas. Ele brinca, ele falou, eu ganhava até mais dinheiro. Né? Ele falou, pô, agora a gente fatura 10 vezes mais, só que consome tanto que eu não sei se valeu a pena o crescimento. Sim.
né? Não sei se ele captou investidor ou não, mas captou, então tem uma brincadeira também que se faz assim que é melhor, né? Ter 100% de um negócio de 100 milhões, vai pegando teu gancho, ou ter 10% de um negócio de 1 bi. Exato. Provavelmente 100% de um negócio de 100, pelas dores de cabeça e todas as coisas que implica você só ter 10%, ou ter que ter um compliance, governança e uma série de camadas da empresa, gestão para ter uma empresa de 1 bi. Então, exato. Aquelas máximas que a gente até vê muito em rede social, vê muito em conversa de bar, a empresa tem que ser grande, tem que crescer, tem que faturar tanto, tem que... Não necessariamente. Uhum. Depende do propósito da empresa, depende dos objetivos das pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, essas verdades absolutas que a gente vê na internet não são verdades absolutas. Exato. Eu faço parte de um grupo de empreendedores nos Estados Unidos, que tem no Brasil também, chama EO, Entrepreneurs Organization. Uhum. É global, tem dezenas de milhares de empreendedores mundo afora, e é um métier muito interessante para você aprender com as experiências dos outros, né? Todo mundo ali, embora segmentos completamente distintos, tem muito a agregar, né? Todos passaram por todas essas dores, ou do fracasso, ou da startup, ou do crescimento, ou da saída, né? Seja saída, tipo, vendeu um negócio, que claro, tem o lado financeiro que é legal, vendeu, mas tem o lado emocional, psicológico, que é muito difícil. Um cara que criou uma empresa e tocou por 20, 25 anos, falou, tchau. Não é a mesma coisa, mas né, é quase como dar tchau pro filho. Exato, exato. Foi minha vida até ontem, e agora sexta eu era o cara da empresa, agora segunda eu sou um aposentado. Nossa. E não tenho o que fazer, né? Então é muito difícil, né? Esse caminho é muito difícil. Mas no grupo o que eu gosto muito é a honestidade das pessoas em falar abertamente das dificuldades. Então isso para mim, pegando o gancho do que a gente estava falando antes, foi muito importante. Acho que os primeiros 8, 10 anos da minha trajetória como empreendedor, eu fui muito da filosofia de só suar a camisa, né? Sweat and tears, só, e mentalidade de doer, né? Eu vou fazer, quase como se eu tivesse com cabresto assim e vou fazer. Eu acho que faltou um pouco para mim dar aquele passo atrás e aprender com pares, né? Com pessoas mais experientes do que eu, que conhecem muito mais coisas do que eu, e ouvir, né? E ter esse frame of reference, sabe? E acho que isso, para quem vai empreender ou para quem vai ter uma carreira executiva de sucesso, ter esse ouvido aberto e acho que humildade também passa por isso de, né? Ouvir o outro e querer, né? Pegar esse feedback é importantíssimo. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem varinha mágica e ninguém constrói nada sozinho. Então, acho que tem a verdade que eu sigo até hoje, que nada substitui a relação, nada substitui trabalhar com mais afinco, tentar ser mais produtivo, não é só horas, né? Não. O pessoal gosta de falar, não, eu trabalho 12 horas por dia. Não é só isso. Não adianta nada ficar sentado no escritório 12 horas sem fazer nada. Exato. Né? É se tornar mais produtiva, se tornar mais eficiente. E isso só vem com o interesse em aprender, interesse em se capacitar, o interesse em ter pessoas ao seu lado melhores do que você. Sim. Então você puxa essa corda, né, cada vez mais. Eu acho que é aí que mora um pouco, se é que tem um segredo do sucesso, acho que é aí que mora um pouco uma pessoa, um grupo de pessoas que estão pelo menos setadas para aumentar a chance de sucesso. Sucesso não é garantido, mas você tem que maximizar a sua chance de ter sucesso. Né? Eu concordo 100%. Uma coisa até que você comentou, eu acho que hoje em dia eu tento praticar, há 3 anos para cá, 2 coisas. Primeiro é a autocrítica. Né? Como você falou, não tem nada verdadeiro tudo, mas uma das coisas mais difíceis é você ver que você está errando. Uhum. Não quando você errou. É você ver que você está, poxa, eu estou fazendo isso aqui, cara, mas não tá dando certo, ou cara, isso aqui não deu certo por minha culpa, não é porque mercado econômico, não é porque competidores, não é muito difícil, né? E é uma coisa que, pelo menos em mentoria, eu sempre tento trazer para as pessoas, eu fiquei naquela empresa e não deu certo porque, né? Apontar o dedo é muito fácil, né?
O que eu brinco, o pessoal, tá, mas você não errou nada? Você não fez nada? É aquela pergunta de entrevista de emprego, né? Que você pergunta, por que você saiu da última empresa? Ah, porque a empresa fez um layoff, termo bonito, né? Sim. Reestruturação, e aí limou um monte de gente. Ah, ok. E da outra, por que você saiu? Ah, porque a empresa decidiu, né, fechar um não sei o quê, ou não investir. E a outra? Não, quer dizer, a culpa é sempre externa. Exato, né? É difícil você achar alguém que fale, não, olha, eu saí daquela empresa porque, poxa, eu errei, fiz uma jogada arriscada que acabou dando prejuízo para a empresa, não sei. Sim. É difícil você ver a pessoa reconhecendo o Ou erro. eu não tinha os skills Exato. pro job que me propus. E aí uma coisa que eu vi, que eu vou ser sincero que há 3, 4 anos atrás eu não conhecia esse termo, MRI, que é o Most Respectful Interpretation, é sempre tentar, por que que o seu chefe te mandou embora? Por que que sei lá, a sua esposa brigou com você? Por que que seu filho respondeu daquela maneira? Por que que o cara te fechou no trânsito? Por que que você só reage? Ah, o cara te fechou, você buzina, né? O chefe te mandou embora, você fala mal dele. É o que você falou, é sempre o ambiente que é tóxico, né? Tipo, não é possível, né? Sim. Você é muito azarado. Exato. Né? Então, e todas as coisas ruins da sua vida, a culpa é dos outros, mas quando dá alguma coisa certa é porque você como é que brilhante. você não olha o outro, né? Se coloca, né, do lado da pessoa, poxa, sei lá, o cara me fechou, mas ele podia estar indo correndo buscar um familiar, teve uma notícia ruim, vou buscar correndo um familiar no hospital. Sim. Pode ser que, pode não ser isso também, né? Pode ser que o cara só seja um grande filho da mãe mesmo, mas né? Por que você tem que ficar tão revoltado com o externo e não tentar se acalmar e ver o seu lado, né? Isso não é nada fácil, vou ser bem sincero, né? Às vezes eu tenho que ponderar umas 16 vezes para poder ver, e às vezes eu acho que não é erro meu mesmo, né? Mas muitas vezes, na grande maioria, eu reconheço que eu podia ter feito algo diferente. Isso já tem grande, né, valor. Acho que pegando para as conversas de bar que se tem no mercado, né? Quando alguém fala, o ano como é que tá? O ano não tá bom. O complemento é, a economia não tá boa, porque o presidente atual isso, ou porque, sei lá, o dólar, ou sei lá... o Trump, é o dólar. Não que não sejam fatores, são fatores. Mas cadê os fatores internos, né, da sua empresa ou seus como líder que você está pecando? Sim. Né? Acho que essa reflexão diária, ela tem que acontecer. Em qualquer função. Né? Em qualquer função. Acho que é tendência do ser humano culpar o errado nos outros, o certo em si. É tendência do ser humano dar mais importância a si do que de fato é. Né? E a gente pega isso constantemente, né? A pessoa tinha uma função num projeto, numa empresa ou em alguma coisa, e parece que ela montou a empresa inteira sozinha, né? Não, porque eu fiz, porque eu consegui, porque atingimos tal... Peraí, mas você não era tal cargo? Como é que você fez tudo isso e sozinho, né? O mérito não é... é esquisito. Se não fosse por mim, a empresa não teria atingido... Cara, porra, calma, né? Vamos... Nem o CEO ou o fundador, né? Eu costumo dizer na Icon que ninguém, né? Ninguém na empresa é maior do que o coletivo. Sim. Nós somos a soma das peças, né? De todos, e isso é o total. Não existe nenhuma peça aqui que é maior que o todo, que é mais... Não existe. Então, seja o sucesso, ou seja o fracasso, seja uma venda ou a perda de um cliente, ou seja o que for que vai acontecer, é mérito ou demérito de todos nós. Exato. Né? Então, quando a gente ganha, ok, celebra-se. Quando a gente, porventura, né, não ganhou um contrato, aconteceu alguma coisa, ou não prestamos o serviço na qualidade que a gente gostaria ou que o cliente esperava, a gente tem que ter autocrítica de entender, peraí, né, a gente errou. Exato. Falha nossa. Tá, dólar, ok, mas, cara, falha nossa. Exatamente isso, né? E é bem difícil você ter essa autoavaliação. Cara, eu queria trazer uma conversa. A gente bateu um papo um tempo atrás e... Primeiro que eu acho fantástico o quão aberto, transparente você é. O que não é comum, para deixar registrado. Obrigado.
é comum, especialmente pessoas que atingem níveis na carreira, né, altos, né, que viram, né, no teu caso, assim, country manager, diretor de vendas, assim, o cara já tem uma posição alta, de ser defensivo, ou de ser, acho que é da natureza humana, mas acho que Sim. isso se agrava, né, com ascensão, com o tempo. De, pô, não, né, não tenho defeitos, não, é tudo perfeito, não, nossa empresa não tem o que falar. E acho que você é um dos poucos no mercado que fala abertamente, como você colocou, pô, eu tenho TDAH, pô, eu tenho falhas, pô, eu errei nisso. E até mesmo coisas no mercado de cyber que seriam difíceis de abordar, você é extremamente aberto, o que beneficia o mercado como um todo. Porque ao compartilhar algo que você, que é um especialista na área, sofreu, né? Pô, Exato. primeiro, coragem. Segundo, é um conhecimento que vai ajudar muita gente a não se lascar. Né? Compartilha pra gente o que você contou pra mim da tentativa de golpe, de fraude que você passou. Não, isso foi muito interessante. Eu estou num processo de jurídico com relação a uma multa, tudo, e tá lá na despachante, trabalhando lá com o Detran, com o advogado, Sinetran, Conatran, esses órgãos todos. Aquela burocracia legal. E o despachante, eu tenho o contato dele salvo. Os advogados que ele utiliza, eu não tenho, né? E nisso entrou, né, há 2 semanas atrás, entrou via WhatsApp o contato, uma foto do advogado, não era a mesma foto que ele utiliza, mas claramente era o advogado, dizendo, Leandro, ganhamos a causa, né? Falei, poxa, que bacana. Nisso ele me manda a procuração que eu havia enviado para que ele pudesse trabalhar em meu nome, né? E a procuração lá, o documento, o PDF bonitinho, assinado digitalmente, era aquele, né? Não dá para editar, ele avisa e tal. Falei, pô, bacana, tá? Ele falou, pô, e a causa que era R$1.000, né? Como nós ganhamos, ela multiplicou por 10, então você tem a receber 10 mil. Eu falei, caramba, nossa, fantástico. Tal, advogado tal, doutor tal vai entrar em contato com você. Eu falei, poxa, muito obrigado, tal, não. E nisso, eu, antes de agradecer o despachante e tal, né, tava comentando com a minha esposa, falei, que bacana, acho que, pô, ganhei, né, pô, aquela multa vai sair. E nisso, o tal do doutor não sei das quantas lá, entra em contato também, WhatsApp, ligação de vídeo, né, e o cara lá, de vídeo. Olha, Leandro, tudo bem, tal, não sei o que, eu tenho aqui, só que assim, por uma questão de procedimento, tal, eu gostaria que você compartilhasse aqui a tela, tal, porque a gente vai fazer o depósito e a gente precisa só registrar aqui, protocolar o depósito. Aí eu estranhei só que ele me chamou de senhor. Geralmente, né, com todo respeito aos advogados, né, eles são geralmente um pouco mais soberbos, né, ele não chama ninguém de senhor. Male um par de vossa excelência ou de doutor, mas um reles mortal, não. Né? Aí eu achei aquilo, mas ok, né? Uma cara nova, né? Bem vestido e tal. E nisso, né? Você tá aqui no WhatsApp, clica aqui, clica ali, compartilha a sua tela, né? Vamos entrar no seu banco. E nisso eu já tinha passado a agência e conta para o depósito e falou, vamos só ver se caiu. Se caiu, eu só vou dar aqui um print e tá tudo certo. Só que, por uma questão de muita sorte do meu lado, eu tava com a digital. Né? Então eu não tive que digitar os números do banco, né? Porque muito provavelmente estava sendo filmada aquela sessão. E aí eu coloquei, entrei, não tinha nada, e falou assim, vamos tentar, se tem outros bancos, talvez o banco Y não esteja funcionando tal. Aí eu, cara, tá esquisito isso. Me chamou de senhor de novo, não sei o que, puf, derrubei. Aí nisso eu já assim, nossa, cara, caí num golpe, não é possível, não sei o que. Nem mandei nada pro despachante, tentando desesperadamente fazer uma mudança da senha do banco, né, de acesso. Falei, caramba, meu, né, e assim, aquela noia, embora eu não tivesse digitado, eu falei, putz, cara, eu compartilhei, né, a tela, não, vou alterar a senha, né, nisso botando, né, antivírus para rodar, e assim, tentando fazer todo o lance possível. O que, aliás, uma dica que eu acho que todos os bancos tinham que ter uma maneira de bloqueio rápida. Sim. Né? Porque para eu trocar essa senha... 16 cliques e... Facial, eu dentro do carro ainda, estava no passageiro, mas dentro do carro liga a luz, aí acerta aqui, não tá, rosto para frente e para trás, pouca luminosidade, muita luminosidade, né? E o desespero dando... Bom, resumindo, alterei, não
sofri nada, nisso o cara me mandando mensagem, né, tal do doutor falso lá. Eu falei, olha, tô aqui na estrada, tal. Então ele falou, não, tudo bem, não, eu vou te ligar daqui 5 minutos. E nisso eu falando com o despachante, o cara falou, não, cara, não aconteceu nada, peraí que eu vou ligar pro doutor real, né? Uhum. Aí ligou lá pro advogado, não, cara, não sei o que, né? E nisso, passado assim, 1 hora, o despachante me liga e falou, cara, tem várias pessoas tentando dar esse golpe com esse advogado, cara. Então, aparentemente, os caras têm acesso a toda a documentação, outros advogados conseguem pegar Sim. toda a documentação, como a procuração, por exemplo, que eu havia assinado, e coloca isso como um validador para ganhar sua confiança, né? E se eu tivesse digitado a senha, muito provavelmente ele teria roubado, né, a sessão, né? Ele provavelmente já estava instalado ou instalando o aplicativo já com agência e conta no outro. Ia logar na sua conta do banco e fazer Pix, empréstimo, tal. Pix, a coisa toda, e até eu recuperar esse acesso, já teria saído uma pancada de dinheiro, né? E aí, nisso, depois eu reportei para o banco, né, esse assunto de como havia ocorrido tudo, e aí eu estava mostrando agora pro TJ que recentemente um amigo meu que trabalha nesse banco me ligou e falou, pô, criaram um caso seu aqui, cara. Né? E aí saiu o golpe do falso advogado, apareceu como um e-mail, né, dizendo para as pessoas tomarem cuidado. Pô, que bom. O compartilhar, né? Sim. Em vez de ficar com vergonha de vítima, né? De falar, Exato. Nossa, eu quase caí nesse golpe, vai ajudar outras pessoas. E Sim. isso mostra, né, para a gente que lida nesse mercado de cyber, o nível já de evolução dessas questões de engenharia social. Exato. Hoje os ataques, sejam eles ataques técnicos, né, do bit e do byte, Sim. ou seja, aqui na outra vertente de engenharia social, não é mais como antigamente aquele e-mail de phishing porcaria, né, dizendo aqui é do banco X e é tudo torto, a cor não está certa, a fonte não está certa. Hoje, até comentei com você, né, minha esposa mostrou 2 semanas atrás um e-mail da American Express, onde ela tem o cartão de crédito, perfeito. Com os 5 últimos, né, dígitos do cartão, como vem nos e-mails da Amex, né, tudo asterisco, nome dela certinho, diagramação perfeita, o link, não pede nada, né, não é que, pague alguma coisa, etc. Não, só, né, veja seu extrato, perfeito. Ou seja, é fácil cair, é um momento de distração, é aquele momento que você acabou de acordar, pegou o celular para ver alguma coisa e você, né, clica para ver, pronto, tá feito o estrago. Com certeza. E é o que você comentou, né? Assim, por mais que eu fiquei com bastante vergonha no momento, minha esposa, pô, você trabalha com isso, como é que você caiu nisso, compartilhou o tela? Eu falei, é verdade, por que eu compartilhei? Não tem o menor sentido compartilhar. Né? Mas o enredo foi tão bem estruturado que eu fui indo no automático. Vai automático. Mas se eu tivesse parado, se alguém me contasse, pô, cara, não, de uma maneira resumida, pô, o cara falando que era o advogado, não tinha o contato salvo, eu fui lá e compartilhei minha tela do WhatsApp. Eu ia falar, você Não, mas o cara te faltou um pouco. Os documentos, os detalhes, né? Então, mas isso realmente é uma coisa que eu acho que todo mundo que sofre alguma coisa, lógico, não precisa compartilhar para os amigos, mas compartilhe com as instituições, né? Ou faça algum registro de boletim de ocorrência online, algo que não precise te dar tanto trabalho, mas deixa registrado essas formas para que outros não sejam, né, com menos ou mais experiência, não sejam, né, acometidos desse problema, desse golpe. Sim. A gente até gravou, né, Gabriel, um tempo atrás com o delegado do Estado de São Paulo, não lembro exatamente a denominação, mas acho que crimes cibernéticos ou alguma coisa do tipo. E, assim, existe já uma instituição para você reportar e, dependendo do que for, os caras investigarem. Obviamente, você não deve ter sido o primeiro nem o último dessa quadrilha, dessa turma. Então, reportar, né, evita pelo menos que outras pessoas caem. E esse é o nível de sofisticação para um ataque a uma pessoa física meio assim, aleatória. Exato. Um cara que está com processo no Detran. De R$1.000. De R$1.000. Não é que é um processo de 100 mil, né? Então você imagina para empresas, né, a gente pegando o gancho para o nosso mercado, né, a gente escuta muitas vezes ou vê, né, talvez já estamos num nível de maturidade no mercado que a pessoa talvez não fale,
eu não faço nada, eu não ligo para isso não é importante. Não. Já tem aquela vergonhinha de falar, ele já vai falar, não, sim, fazemos, temos, e não é verdade. Né? Quando a gente entra para entender um pouquinho o cenário da empresa, tem nada. Né? Tá tudo escancarado, tudo aberto, não tem conscientização dos funcionários, não tem nada. Né? E às vezes o nada é nada, tá? Assim, até, obviamente, antivírus, firewall, isso aí já... o básico, ok. Mas é o básico do básico do básico, né? O básico do passado. A gente já tem que estar olhando para outras coisas e a gente percebe um pouco no mercado, eu costumo sempre dizer que existe assim, numa curva de distribuição de maturidade no Brasil, existe uma cauda longa, né? Um long tail. Tem algumas empresas muito, assim, acima da média, desvio padrão lá na frente, olhando para amanhã, já, né, com total preocupação com as coisas. Existe aquela galera na média, né, que olha, que faz, mas tem muita empresa ainda que a função de segurança da informação, cyber, é uma função de alguém. Não é um departamento ou um profissional 100% focado nisso. É literalmente um bulletzinho, né, no job description de alguém da área de TI, de suporte, ou seja lá o que for. Ou seja, não é prioridade, né? Mas a gente sabe como é que se torna prioridade, né? Numa sexta-noite fatídica, alguma coisa acontece que aí, obviamente, se torna prioridade. Isso já aconteceu com a gente várias vezes, de potenciais clientes com quem a gente estava conversando e tal. Tem um até, obviamente, né, sem citar nomes, mas que sentou em cima de uma proposta nossa por um tempão. E aí, uma sexta-noite, 8 da noite, dos telefones nossos todos, tal, tocando, né? A gente atendeu, tal. Tinham sido invadidos. É uma indústria. Todos os sistemas, todos, do telefone VoIP ao CRM, ERP, sistemas de fábrica, linha de produção, tudo que eles tinham, travado, e-mail. Tanto é que os funcionários estavam falando com a gente pelo WhatsApp pessoal, pelo e-mail que ele tem no Gmail, no Hotmail, para, né, tentar solucionar, para tentar a gente entrar e ver o que podia fazer, o que podia recuperar. Pô, não precisava chegar nesse ponto, né? Podia ter sido... Fora que, assim, foi recuperado, conseguimos, né, ajudar, mas e o problema, o passivo, a consequência, a perda, né? Querendo ou não, a empresa parou por um período. Isso, obviamente, também tem um trauma, né? Tem um efeito de moral dentro da empresa e do mercado com a empresa. Porque quando essas coisas acontecem, não é segredo para ninguém. Não. Né? Claro que no mercado de cyber a gente brinca, né? Não é se você vai ser atacado, é quando. Mas não quer dizer que é positivo para a sua empresa se a sua empresa é atacada. Exato. Tem uma consequência negativa para a marca, para tudo. Né? Então, acho que essa preocupação tem que começar. Acho que se a gente pode deixar aqui algum recado, né, para as lideranças aí, é que, priorize. Né? Não precisa nem ser com a gente, precisa comprar da gente, não é isso. É que realmente é uma parte da conscientização que a gente tem que fazer, porque tem muita coisa por aí, assim, escancarado, né? Zero proteção, zero preocupação e uma falsa sensação de que está sendo feito. Não sei se você tromba muito com esse cenário, a gente, às vezes, está falando com algum potencial cliente, a gestão da empresa, né, seja quem for, a diretoria, o fundador, fala o que lhe é reportado, né? Não, tá tudo certo, o pessoal falou que está fazendo já temos tal tudo. coisa, e temos tudo, e tem um sistema, sim, criaram, implementaram. A gente vai ver. Tem nada. Mas tem um Excel lá que o cara... Enfim, tem nada, né? Então essa conversa o mais transparente possível tem que acontecer, né? As áreas de TI, que porventura não tem áreas dedicadas de cyber, tem que ser sincera e transparente. E a liderança tem que também saber, de uma forma elegante, apertar para... Né? Então, na linha que a gente falou no começo, você tem que ser especialista em alguma coisa. Então, claro, a liderança tem que ser especialista na gestão e etc. Mas tem que ter um mínimo de conhecimento para conseguir sentar com a área de TI e falar, cara, me fala, que de fato me mostra, o que vocês estão fazendo, né? E ter algum conhecimento de causa para dizer, isso não é o suficiente, isso não me parece o suficiente, né? Podemos evoluir? Mas isso tem acontecido bastante. Eu acho que de alguns anos para cá, pós-pandemia, realmente a conscientização
mercado brasileiro mudou positivamente, mas ainda tem muitos passos, né? Como você brincou, long tail, ou seja, em termos de maturidade, ainda tem bastante a seguir. Né? Já vi casos de empresas que vão lá, eu vou contratar um seguro cibernético, preenche um questionário que não é validado. Tem isso, tem isso, tem isso, tem. Sim. Pronto, estou seguro. Né? Se acontecer alguma coisa financeiramente, Sim. né? Já estou ali. Então, às vezes, realmente falta isso de ter aquela visão um pouco mais estratégica. Né? Eu tenho visto algumas empresas tendo conselheiros consultivos de cibersegurança, poder dar um pouco mais de opinião sobre os riscos estratégicos, tudo, mas ainda assim a gente está em baby steps ainda, Sim. caminhando positivamente, mas ainda assim caminhando, né? E é só esse do seguro cibernético que me assusta um pouco, né? Conversei com 2 empresas, não. Além de ter todas as ferramentas, essas 2 empresas tinham seguro cibernético. Uhum. E aí, por curiosidade, no bate-papo, como é que é a validação, né? Vem aqui um cara, né? Assina o NDA, Certo. ele vem, fica aqui uma semana, testa os sistemas. Não, eu preencho um questionário. Digo que tenho. E se não tiver? A seguradora não é obrigada. Aí eu não sei como é que a seguradora... Eu nunca conversei com ninguém da seguradora para saber como é que seria a contrapartida. Né? Se a gente pensar em seguro de carro, sim. Se você mentir, né, onde o veículo fica, etc. Tal, né? Pensando em carros, por exemplo, né, a seguradora pode não bancar aquilo, né, porque você, né, omitiu. Também não sou especialista no segmento, mas o pouco que eu ouvi falar é que se tiver coisa, tenho política X, tenho sistema tal, e você não tem, ou está até mal implementado, né, não cobre. Pode não cobrir, não estou dizendo que... Então, aí vai tem da que seguradora, ser, porque, olha... mas que é um ponto de contenção, com certeza. Então, assim, não é um turnkey solution, né? Não é, não contratei é. um seguro cibernético, tô bem, tô tranquilo. Não, assim, eu escutei isso aqui e falei, ok. E se você está dizendo... Os payouts aí, né, de seguro não são gigantescos. Não. Dependendo da empresa... Eu acredito que não, né? Realmente não é proporcional ao dano que vai causar. Mesmo que seja assim, o payout vai ser tipo 25 milhões. Ok, mas qual que é a empresa? Pô, é uma empresa que fatura 2 bi, não sei o quê. Não faz diferença. Cara, 25 milhões é o que para essa empresa? Para nós, réis mortais aqui, seria, um sonho. Mas para a empresa, não cobre um dia de operação dela, ou uma perda, né, lucros cessantes, faturamento perdido, seja o que for. Não cobre nada. Questão de divulgação negativa. Né? Então, não existe poção mágica no nosso mercado. Né? A gente fala isso até para a nossa equipe de vendas, equipe técnica. A gente tem que ser extremamente consultivo. Sim. Né? Transparente, direto, honesto, de resolve isso, não resolve aquilo. Né? Acho que transparência no mercado que precisa se proteger é importantíssimo. Senão, é brecha. Exato. Você está deixando brecha aberta. Né? Com certeza. Maravilha. Um outro assunto que eu queria falar contigo assim, é deixar um pouco um recado. A gente costuma sempre falar da capacitação, como a gente falou, e acho que, independente de ser uma obrigação das empresas, das lideranças, ou não capacitar as pessoas, acho que, no mínimo, a gente pode dar uma letra assim, de incentivo, porque não se fala muito disso. Sim. Né? Voltando ao assunto, rede social, existe aquela gratificação instantânea, aquela coisa de... Parece que você acordou no sábado e, né? Esse youtuber, esse influencer, milionário. Não existe. Assim, existe, mas não é a regra. Assim, não adianta você apostar tua vida, teu sucesso, né, num outlier, né? De que você vai ser o escolhido para ser né, rico sem fazer quase nada, só com um vídeo viral e tal. Então, o que você pode dar de conselho, olhando para a tua carreira, para a tua trajetória e para todo mundo que você conhece, com perfis até diferentes do seu, que também né, ascenderam, para a galera mais jovem, que está entrando no mercado e está com vontade. É o cara que está motivado. O que ele deveria fazer? Com o que ele deveria se preocupar? Como que ele se torna um funcionário para o Roosevelt, que vai crescer no teu time? Olha, eu acho que, primeiro, a questão da comunicação, né, desenvolver, nem que seja, não precisa comprar um curso, contratar um curso ou uma pessoa, mas
tentar desenvolver, né, até indo nessa linha, dá uma olhada no YouTube, ver como o Cortella fala, como o Leandro Pondé fala, como o Polito fala, tenta ver como eles se projetam num palco, numa apresentação, etc. Cursos online, tem vários bem bacanas, gratuitos, FGV, PUC, próprio LinkedIn, né? Tenta se especializar em alguma vertente. Eu gosto mais de desenvolvimento, mas dá uma olhada nas outras coisas, né? Como o TJ falou, poxa, você quer ser um outstanding de uma coisa? Ok, mas não tenta zerar o score nas outras, né? Tenta ser um pouquinho de cada outras coisas. Então, eu acho que essa questão de você buscar, principalmente quem está começando a carreira, né, seja na área de vendas, seja na área técnica, né, seja numa área de desenvolvimento, eu acho que tem que buscar melhorar o seu skill de comunicação, porque bem ou mal você tem que se apresentar bem para qualquer posição que seja, né? A minha opinião, todas as posições são sempre relacionadas à venda, umas um pouco mais, outras um pouco menos, um cara mais técnico, desenvolvendo. Se o cara não criar um bom projeto, uma boa plataforma, não vai ajudar a ponta a vender. Se não tiver uma boa apresentação técnica, uma boa apresentação comercial, acho que tudo tem isso, né? E você pegar esses cursos fora do seu contexto, né? Então, tentar aprender coisas que são um pouco fora, né? Análise de texto das Lusíadas. Dá uma olhada, vê. Tudo sempre traz alguma coisa mais bacana. E eu acho que uma coisa também que enriquece muito, que não tem posição de carreira para começar, é a questão do gives back. Cara, poxa, se você puder também ajudar alguém, né, orientar, seja uma causa social que você se identifique melhor ou mais. Eu me identifico muito com a Make-A-Wish Brasil, mas pode escolher qualquer outra causa e fazer isso. Poxa, vou ajudar, né? Já estou no nível de gerente, poxa, por que eu não posso ajudar alguém? Estou no nível de diretoria, por que eu não posso ajudar alguém? Então, essas pequenas dicas, e para mim, eu utilizo o LinkedIn de uma maneira alucinada, né? Seja para ver as empresas com que eu vou conversar, o que está sendo postado, quais são as pessoas que estão postando conteúdos relevantes. Eu acho que é uma ferramenta muito bacana para o mundo comercial, né? Esquecendo um pouco esse lance de Instagram, YouTube, TikTok, etc. Maravilha. Acho que se a gente puder resumir tudo que a gente conversou e que você acabou de falar, seja curioso. Seja curioso. Né? Vá atrás do conhecimento, se capacite, esteja em constante evolução como pessoa e profissional, né? E se cerque de pessoas, pegando até o exemplo da tua carreira, melhores do que você, Sim. ou que vão te agregar. Aquele ditado, né? Diga-me com quem andas. Exato. Tem muita verdade nisso. Então, tenha pessoas ao seu lado, ou busque estar próximo de pessoas que vão te desafiar, que vão te puxar para cima e, porventura, também te ajudar a abrir portas e tal. Sim, com certeza. Maravilha. Roosevelt, deixa eu deixar aqui com você uma lembrança preparada aí pela equipe. Mais uma, poxa. Da nossa empresa aqui da Icon. Momento merchan, mas é momento agradecimento para você. Obrigado pelo tempo, mesmo. pelo papo, pelos ensinamentos. Poxa, muito obrigado. Agradeço demais aqui a lembrança, o livro aqui para ler. Depois você me diz se gostou. Com certeza. Tá fresquinho, recém saído do forno. É mesmo? Olha só. Poxa, que honra. Obrigado. Maravilha. Obrigado, viu? Valeu, cara.